Olá, nós somos os professores Rodrigo Carvalho e Andresa Piccoli. Nós somos coordenadores do Prepare Concursos e estamos aqui para poder discutir com vocês as questões da última prova do concurso 2010 do CAP Marinha para técnicos de laboratório. Essa é uma iniciativa do nosso curso, do Prepare Concursos, até para fazer um teste, já para começarmos esse nosso encontro mais virtual, até para podermos divulgar as nossas aulas virtuais no nosso site, o www.prepareconcursos.com.br. Então, nós vamos dar sequência com a primeira questão de parasitologia com a professora Andresa Piccoli. A primeira questão da prova do CAP aborda uma das problemáticas que os profissionais técnicos não gostam muito, né, que é a questão das doenças infecto-parasitárias, porque tem toda a relação com as técnicas de concentração, o exame é realizado na amostra fecal, então, geralmente, a parasitologia não é uma área muito querida pelos profissionais técnicos em análise clínica. Mas essa questão é uma questão bastante fácil, até se você utilizar como referência para responder a questão a literatura do Davi Pereira Neves de parasitologia, que é uma das referências da prova do CAP, a gente pode analisar da seguinte forma. O autor caracteriza no capítulo 4 do seu livro que os parasitas eles têm mecanismos de transmissão de acordo com a porta de entrada no organismo hospedeiro ou então de acordo com o veículo de transmissão. E a questão aborda exatamente os veículos de transmissão. Assinale a opção que corresponde à correta associação entre o parasita e seu respectivo mecanismo de transmissão. Existem, de acordo com a literatura, como veículo de transmissão, o contato pessoal ou por objetos de uso pessoal, a transmissão pela água, alimentos, fômites, poeira e mãos sujas e outros mecanismos para os parasitas de infecção via orofecal. Outros organismos que são transmissíveis por solos contaminados, que é o que o autor caracteriza como geoeumintíases, e parasitas que podem ser transmitidos por vetores ou hospedeiros intermediários que são carregados, o que a gente chama de insetos. Né? Mas se você observar, na opção A, parasita transmitido pelo ar, Ascaris lumbricoides é um euminto, mas não é transmitido pelo ar. Mas eu gosto sempre de deixar registrado que o ovo de Ascaris ele resiste muito tempo no ambiente. Então, você pode, além de ingerir o ovo de Ascaris lumbricoides, você pode também inalar o ovo. Mas, da mesma forma, o ovo vai entrar em contato com a sua via orofecal. Então, você não pode estabelecer como mecanismo de transmissão pelo ar. Parasita transmitido por solo contaminado, Trypanosoma cruzi também de jeito nenhum, porque tanto Trypanosoma cruzi, como a gente vê na opção B, como Leishmania donovani, que a gente vê na opção D, são parasitas transmitidos por vetores. Agora, o parasita transmitido pela água e por contato pessoal, pela água, a opção seria a Ascaris lumbricoides, mas, na verdade, o parasita transmitido por contato pessoal é o Enterobius vermicularis. Aqui se encaixaria também o Ascaris lumbricoides, porque a gente entra em contato com o ovo no mecanismo de ingestão dos ovos. Mas Leishmania donovani, Trypanosoma cruzi por vetor, Trichomonas vaginalis por contato também, junto com o Enterobius vermicularis e o Ascaris lumbricoides. A resposta é a letra E. Agora, nós vamos para a segunda questão. É uma questão que ela é recorrente nos concursos do CAP. Ela realmente assim, é uma questão muito cobrada sobre VDRL, sobre sífilis. Se vocês observarem nas provas anteriores, vocês vão ler várias vezes questões sobre a mesma temática. Em si, é uma questão que eu não concordo. Essa reação de floculação é uma questão que eu discuto muito em aula com os alunos, porém, também é uma questão bem fácil. A questão diz, nas reações de floculação para o diagnóstico sorológico da sífilis. De imediato, eu queria que vocês atentassem que essa reação de floculação ela é mais vinculada a aspecto do que propriamente dito uma técnica. Porque se você for avaliar
A técnica que envolve cardiolipina, lecitina e colesterol é a prova do VDRL, não é isso? A prova do VDRL ela é uma prova de aglutinação de cristais de colesterol, cardiolipina e lecitina. Então, ela é uma prova de aglutinação e não especificamente de floculação, que está se referindo mais ao aspecto. Mas, tanto para o CAP quanto para o EAGS, como eles usam livros, né, que são realmente de uma linguagem um pouco mais antiga, um pouco mais defasada, como Moura e Oliveira Lima, a gente tem que levar isso ainda em consideração, infelizmente. Respondendo à questão, nessa técnica de VDRL, que é uma prova não treponêmica, gosto sempre também de reforçar isso, nós temos dois tipos de provas para pesquisa de VD de sífilis, as provas não treponêmicas e as provas treponêmicas. O VDRL é um exemplo de prova não treponêmica, porque não pesquisa especificamente anticorpos que são vinculados de forma restrita ao treponema. Na verdade, o VDRL vai se utilizar de uma característica de anticorpos que se chamam reaginas. São anticorpos que se ligam a frações desse colesterol que são próprias do treponema ou de células invadidas pelo mesmo. Então, em detrimento, como uma prova, por exemplo, de uma prova treponêmica, a gente pode chamar o FTA-ABS, que é uma prova de imunofluorescência indireta. Essa sim é uma prova específica para a pesquisa de sífilis. Agora, ele pergunta na questão qual é a função do colesterol. Na verdade, o colesterol ele serviria para poder amplificar essa reação de resposta antigênica. Mas aqui, a opção que melhor se encaixa é servir de centro de adsorção das substâncias lipóides, já que o colesterol é uma substância lipídica. Solubilizar as partículas de cardiolipina não tem nenhum tipo de vínculo. Acelerar o processo de hemólise, o VDRL não é uma prova hemolítica, não é uma prova de lise. Ativar o sistema complemento, muito pelo contrário, não tem complemento nessa reação, já que é uma prova de aglutinação. E saponificar as moléculas de anticorpos também não tem nenhum tipo de relação. Então, a resposta certa seria a opção A. A questão 3, ela é uma questão totalmente diferenciada em relação às outras provas do CAP. Então, é uma questão que ela é realmente assim de causar espanto, porque a gente não costuma observar esse tipo de questão. Ela diz: os derivados do luminol e do dioxetano são largamente utilizados em reações empregadas em laboratório clínico, denominadas... Bom, se a gente for observar, a gente tem como opções reações radioativas. A gente não usa luminol e dioxetano, que são substâncias que têm como característica emitir fluorescência, emitir luz. Não é? Então, eles entram em contato com o substrato e emitem luz. Então, são duas substâncias que são típicas de provas que envolvem medicina legal, que envolvem perícia. Então, isso não se enquadraria numa reação radioativa. Turbidimétrica, muito pelo contrário. Turbidimétrica, a gente também vai analisar em questões bioquímicas, em análises bioquímicas, que envolvem proteínas, que envolvem macromoléculas. Por exemplo, uma dosagem de líquor. Quimioluminescência seria a opção que se encaixa aos dois reativos, tanto o luminol quanto o dioxetano. Por quê? Porque justamente as reações quimioluminescentes são reações que envolvem reativos químicos que têm a capacidade de emitir luz, de emitir uma certa fluorescência. Então, essa é a opção correta. Reações fluorescentes seriam as reações de imunofluorescência e nenhum dos dois reativos se encaixa. Nefilométricas se assemelham um pouco com as turbidimétricas. Também nós temos reações que envolvem dosagem de proteína. Só que a diferença é que na nefilometria a gente vai realizar uma dosagem, a gente vai colocar a célula fotoelétrica não a 180 graus, como nas reações de espectrofotometria, e sim em 45 e 90 graus, porque o que nós vamos avaliar é o índice de refração dessa luz que entra em contato com a solução. Correto? Então, a opção aqui é a opção C.
dando sequência à questão 4, que diz: o sangue é dividido em duas fases, fase sólida e líquida. Com relação à sua composição, é correto afirmar que... Outra questão, assim, clássica, né? Questão fácil, questão que todas as provas a gente vai observar algum tópico sobre isso. Sempre nas minhas aulas de coleta eu bato sempre nessa questão. E ela é simples, simples, simples. Tem alguns macetes. Primeiro, ela quer que você caracterize quais seriam os componentes, por exemplo, do sangue. Quais seriam os componentes do sangue? A gente tem no sangue uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte sólida, que seriam os elementos figurados, as células. Agora, quando você tem esse sangue, por exemplo, numa bancada recém-colhida, onde você não aplica o anticoagulante, o que você espera que aconteça? Esse sangue vai coagular pela via intrínseca da cascata de coagulação, pelo início com o fator 12, o fator Hagman, fator de contato, e você vai ter no final, como produto final, um coágulo de fibrina firme. Consequentemente, o que você terá no sobrenadante é o soro. Então, o que é o soro? O soro é a parte líquida do sangue sem os elementos de coagulação, sem os fatores de coagulação, porque eles foram consumidos durante o processo. Isso significa dizer que, na prática, no macete do concurso, o que vai estar ausente naquela amostra é o fibrinogênio. Tá? É claro que todos os outros fatores que fazem parte da cascata também não vão estar presentes, mas o que o concurso gosta é do fibrinogênio. Lembrem sempre disso. Agora, e o plasma, Rodrigo? O plasma é quando você tem um sangue recém-colhido com o anticoagulante. Então, quando você aplica o anticoagulante, esse sangue não coagula, você não tem como produto final um coágulo de fibrina, e o que resta, o que sobra é o quê? No sobrenadante, a parte líquida do sangue com os fatores de coagulação presentes, inclusive o fibrinogênio. Então, essa é a dica. O plasma é a parte líquida com o fibrinogênio, soro é a parte líquida do sangue sem o fibrinogênio. O sangue total é o sangue, como diz na opção B, composto pelo plasma e os elementos figurados. Ou seja, é o sangue completo, é o sangue com todos os seus componentes. Agora, se vocês observarem a opção A, o soro é o plasma? Não. O soro é o plasma com fibrina? Não. O soro é utilizado para análises hematológicas? Não. Para análises sorológicas e bioquímicas. Para se obter o soro, é necessário utilizar um tubo de coleta com anticoagulante? Não. Para obter o soro, muito pelo contrário. Para se obter o plasma, é necessário utilizar o tubo de coleta sem anticoagulante? Ao contrário, eles inverteram a D e a E. Então, a opção correta é a opção B. Agora, na questão 5, também é outra questão que é clássica no CAP, que são questões referentes a cristais urinários. Cristais encontrados no sedimento urinário. Qual dos cristais abaixo é observado na análise do sedimento de uma urina alcalina normal? Bom, a dica é a seguinte, gente. É claro que vocês já estão acostumados com aqueles principais cristais de urina ácida, como o oxalato, ácido úrico, né, os ácidos. Ácido úrico, ácido hipúrico, o oxalato de cálcio, né, o urato amorfo, que são cristais clássicos de urina ácida. Os alcalinos são os átos, né, os fosfatos. Então, o fosfato amorfo, fosfato de cálcio, o carbonato de cálcio, fosfato triplo magnesiano. Então, são aqueles clássicos. A exceção é o biurato de amônio, né? Que a gente pode imaginar biurato como sendo urato de urina ácida, não, de urina alcalina. Então, esses são os típicos. Agora, e quando cai na prova um cristal de colesterol, por exemplo, de bilirrubina, por exemplo, como é que você faz? Ele é de urina ácida ou urina alcalina? Guarda, todo cristal patológico é de urina ácida. Então, cristal de bilirrubina, cristal de colesterol, cristal de cistina, de leucina, tirosina, de sulfonamida, todos esses cristais são de urina ácida, ok? Agora, aqui ele pergunta qual dos cristais abaixo é observado na análise do sedimento de uma urina alcalina, tá bom? Alcalina normal. Sulfonamida, como eu disse, urina ácida. Ácido úrico, tá na cara. O oxalato, também. Cistina é um cristal patológico, portanto, urina ácida.
E aí fica sobrando quem? O fosfato amorfo. Então, a opção aqui, fosfato amorfo. Opção E. Questão 6 é uma questão sobre meio seletivo de cultura. Inclusive, para essa questão, para essa prova, né, de 2011 para o ano de 2012, se você observar no edital, a parte de microbiologia é muito sucinta, muito pequena. Então, eles vão insistir com a questão de meio de cultura, de coloração. Então, eles vão insistir com isso, tá? Principalmente no Moura, porque, segundo a referência bibliográfica, vai ser o único livro que vai tratar um pouco mais de bacteriologia. Então, vai ser uma coisa bem simples na prova. A questão 6 diz: qual dos meios seletivos de cultura descritos abaixo pode ser utilizado para semear uma coprocultura e isolar uma enterobactéria? Como vocês sabem, coprocultura é a cultura de material coprológico, de material fecal. E enterobactérias são as bactérias que estão presentes nos nossos intestinos. Agora, ele pergunta, por exemplo, qual dos meios seletivos de cultura? A questão ela vai ser matada nesse ponto. Você vai selecionar o meios seletivos e enterobactéria. Por quê? Por que eu disse isso? Porque meio de Loeffler ou PAI são meios para Corynebacterium diphtheriae, ou seja, para difteria. Então não tem nada a ver com a questão. Loewenstein-Jensen é o nosso bom e velho meio de cultura para Mycobacterium tuberculosis, ou seja, também está completamente fora de questão. Dos 3 que sobraram, o agar chocolate, o agar sangue e o agar shigella salmonella, nós temos 2 meios que não são seletivos. Eles são, na verdade, de enriquecimento. Eles são nutritivos, que é o agar sangue e o agar chocolate. Só resta o agar shigella salmonella. O agar shigella salmonella, como o nome já diz, é seletivo. Seletivo para quem? Para shigella e salmonella. É o famoso agar SS. Essa é a opção. Opção A. A questão 7 é uma questão bastante interessante e foge um pouco do perfil que nós observamos nas provas anteriores do CAP. Porque o parasita que é citado no enunciado da questão, como vocês podem observar, o diagnóstico parasitológico laboratorial da criptosporidiose é feito através da pesquisa de o parasita do gênero Cryptosporidium, especificamente, né, o enunciado está falando do Cryptosporidium parvum, que é uma espécie que faz parte do filo apicomplexa, assim como o Plasmodium. E o Cryptosporidium, ele traz um ciclo bastante diferenciado dos outros parasitas intestinais. Então, é importante chamar atenção, porque é um parasita que comumente não aparece em concurso público. O Cryptosporidium, embora seja um protozoário, atenção, ele faz um ciclo ligeiramente diferenciado, porque durante uma etapa do ciclo, a gente pode observar uma reprodução assexuada por esquizogonia intracelular, que é uma característica marcante nos organismos do filo apicomplexa, pois por eles possuírem complexo apical, eles fazem a multiplicação celular no interior das células. E uma etapa do ciclo sexuado, que é o que a gente chama de gametogonia. Se você tiver, né, esse referencial teórico que a gente pode utilizar até retirando do Rei, que é um livro referência de parasito, embora não seja pedido em concurso público, você também pode observar isso no livro do Neves, que essa diferença ela é marcante, porque a criptosporidiose ela toma uma importância muito grande, porque ela é caracterizada como infecção intestinal oportunista, que toma uma importância muito grande por conta dos pacientes imunossuprimidos, principalmente os pacientes com imunossupressão causadas por HIV. Então, se você observar nas respostas abaixo, a única questão, a única resposta que envolve, né, na sua forma de disseminação, parasitas em que você percebe tanto a forma sexuada como assexuada como forma de disseminação, é a letra A, o cisto, que caracteriza cisto e o ovo, que é formado por uma etapa na reprodução sexuada. E uma coisa que é importante ressaltar, o Cryptosporidium ele faz um ciclo no intestino do organismo hospedeiro.
E uma das metodologias de pesquisa que caem em concurso, já caíram em muitos concursos, é a pesquisa de Cryptosporidium parvum no material fecal, onde você fez uma técnica de concentração, principalmente a do formol éter, que é o método de Hitch, e posteriormente você fez a coloração dos oocistos pela técnica de Ziehl-Neelsen, que geralmente a gente faz para a pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes. Nesse caso, é a pesquisa de oocistos nas fezes, após técnica de sedimentação, pela coloração de Ziehl-Neelsen modificada, resposta à letra A. Questão 8, uma questão de venopunção, uma questão que exige que você tenha um conhecimento sobre anticoagulante, sobre a norma internacional que regulamenta as cores dos tubos dos anticoagulantes, dos tubos com anticoagulante. Então também é uma questão simples, tá? É uma questão recorrente em concurso. Anticoagulante é um tema muito cobrado pelo CAP, não só pelo CAP, mas pelo EAGS também. E aqui a gente vai poder analisar de uma forma muito simples a questão. Vamos começar então. A coleta de sangue a vácuo é realizada utilizando-se tubos com tampas emborrachadas e codificadas por cores que indicam se o tubo contém um anticoagulante específico. Assinale a opção que correlaciona corretamente as cores das tampas com a ausência ou presença de anticoagulante específico, o material biológico obtido para análise, e com a determinação do analito exemplificado. Então ele quer que você faça uma relação da cor do tubo, se ele tem anticoagulante ou não, e para que ele serviria. Então, fica até sem graça, porque na primeira questão ele começa assim, na opção A, tubo com tampa vermelha. O tubo com tampa vermelha é o tubo que está sem anticoagulante. Na verdade é o tubo com gel. O tubo com tampa amarela geralmente é um tubo utilizado para líquidos biológicos, como líquor, urina, por exemplo. E também é um tubo com ativador de coágulo. Nesse caso, como é um tubo com tampa vermelha, é um tubo para bioquímica, ou seja, você não vai usar anticoagulante, e ele tem só gel, ele só tem o gel, né? Ou ele tem o gel, ou ele nem o gel terá, depende do halo que ele terá em cima da tampa. Você vai ter um halo amarelo, presença de gel, ou um halo preto sem o gel. Nesse caso aqui, tubo com tampa vermelha, a gente sabe que é para bioquímica, portanto, sem anticoagulante. A gente já observou que tubo sem anticoagulante, o que você tem no final das contas é o soro, a gente já viu isso. E para que eu vou utilizar um tubo com tampa vermelha, onde eu não tenho anticoagulante, onde eu vou obter o soro? Eu vou utilizar, dentre outras coisas, para a determinação de creatinina. Então, a opção A, corretíssima. Na B, tubo com tampa púrpura com anticoagulante heparina. Está errado, né? O tubo com tampa púrpura, ele tem EDTA, o ácido etileno diamino tetracético. Ele não tem heparina. Heparina é tubo com tampa verde. Então, está errado. Na opção C, tubo com tampa preta com anticoagulante fluoreto. Está errado. Tubo com tampa preta é oxalato. O anticoagulante fluoreto ele fica num tubo com tampa cinza. Tubo com tampa azul com anticoagulante citrato. Até então, correto. Aí ele vem para obtenção de soro. Não. Obtenção de plasma. Com anticoagulante você não tem soro, é plasma. E fechou de uma forma pior ainda. Utilizado na determinação do hemograma. A gente não usa citrato para o hemograma, tá? Por uma razão simples. O citrato, ele provoca a retirada de líquidos de dentro das hemácias. Então ele pode começar a oferecer crenação. Ele vai alterar a morfologia das hemácias. Não só o citrato, como o oxalato também é capaz de provocar essa alteração. Mas em prova, o citrato a gente sempre vai lembrar dele em primeiro lugar. A última opção, tubo com tampa verde sem anticoagulante. Não, tampa verde tem heparina, não está sem anticoagulante. Correto? Então a opção é a opção A.
Na questão 9, é uma questão que fala de boas práticas. Com relação às amostras sanguíneas para análise em laboratórios clínicos, é correto afirmar que, então, o que você deve realizar no laboratório de correto? Aí ele vem. A amostra para dosagem de glicose deve ser colhida preferencialmente após a primeira refeição. A gente sabe que não, né? A amostra para dosagem de glicose, geralmente, ela é coletada após um jejum de 12 horas, de 6 horas a gente já pode realizar, ou de 8 horas. Agora, após preferencialmente colhida após a primeira refeição, está errado, né? Na opção B, o sangue total e a amostra de escolha. O sangue total é a amostra de escolha para os exames de bioquímica? Não, né? A amostra de escolha para os exames de bioquímica e de sorologia, de imunologia, é o soro. Na opção C, a ocorrência de hemólise pode interferir nos resultados dos exames. A gente sabe que sim, né? A ocorrência de hemólise pode interferir nos resultados dos exames, principalmente exames que envolvam elementos intracelulares, né? Íons, como potássio, como magnésio, são elementos que vão, assim, ter uma interferência absurda em casos de hemólise. Algumas enzimas também, como o LDH, o TGO, que agora é AST. Então, eles realmente oferecem uma alteração importantíssima em casos de hemólise. Essa, então, seria a opção certa. Na D, para a obtenção do soro, o anticoagulante. De novo, né? Anticoagulante para soro. Está errado. O plasma é obtido pela centrifugação do sangue colhido sem. Não. Sangue colhido com. Então, a opção E também está errada. Reiterando, a gente vai marcar a opção C. Questão 10. O método rotineiramente empregado em laboratórios clínicos para determinação do tempo de sangria é o método D. Essa questão é uma questão que está se referindo à hemostasia, à coagulação, à prova do coagulograma completo. O teste de sangramento, então, nesse caso, vai ser a prova de Duke ou IVE. IVE ou IVAI. Então, faz. Depende da pronúncia de vocês, mas eu costumo falar IVE. Então, Duke e IVE. Que, na verdade, aqui a opção é. A opção C e D, Salzman e Hardist, é justamente para deixar vocês confusos. A opção B, Lee e White, ela está se referindo à prova de coagulação. Então, é uma prova que está avaliando a via intrínseca da coagulação, mas de uma forma muito empírica, de uma forma difícil de se padronizar, por isso que muitas literaturas, inclusive a prática laboratorial, recomenda que você não utilize mais esse tipo de técnica e substitua pelo TAP e o PTT. E na primeira opção, Rumpel-Lid, a gente sabe que a prova de Rumpel-Lid é a prova da fragilidade ou resistência capilar, que é a chamada prova do laço. Essa prova, só para reiterar, ela deve ser realizada pelo esfigmomanômetro, aparelho de pressão, tá? E não garrote. A prova de Rumpel-Lid é para avaliar a queda de plaquetas, ou seja, para fazer uma avaliação numérica das plaquetas ou qualitativa das plaquetas. Portanto, alterações plaquetárias e deficiência de vitamina C são dois elementos que alteram a prova do laço. A opção B, do tempo de coagulação, a prova de Lee e White, é para avaliar de forma empírica a via intrínseca da coagulação. E a opção E, que é Duke ou IVE, tempo de sangramento, avalia o tampão hemostático primário, ou seja, a atuação plaquetária. Questão 11 é uma questão interessantíssima, questão para se tirar o sono dos candidatos, né? E ela diz assim: qual a poliglobulia? Poliglobulia é o quê? O aumento na quantidade de células sanguíneas. Então, qual a poliglobulia absoluta, que compreende um aumento dos eritrócitos acompanhado de elementos imaturos? Você pode ter um aumento de eritrócitos e só ter um aumento de eritrócitos maduros, e isso seria uma poliglobulia relativa,
E você pode ter um aumento na quantidade de eritrócitos acompanhado de elementos imaturos, que aí é uma poliglobulia efetiva, absoluta. Então ele diz, acompanhado de elementos imaturos e que afetam, além da série vermelha, também a dos leucócitos granulosos e a das plaquetas. Excelente questão. Por quê? Ela está se referindo a uma patologia chamada policitemia vera, que é um exemplo de eritremia, e não de eritrose ou eritrocitose. Eritremia é uma patologia que envolve o aumento na quantidade de hemácias, leucócitos e plaquetas, acompanhados de elementos imaturos. Tá? Leucopenia é a queda de leucócitos, trombocitopenia é a queda dos trombócitos ou das plaquetas, e a hipoglobulia é a queda das hemácias, só hemácias. Então aqui a opção é eritremia, opção D. Questão 12, ela diz qual a enzima utilizada no método enzimático laboratorial para quantificação de triacilgliceróis no plasma, os triglicerídeos, né? Levando à produção de glicerol e ácido graxo. Primeira coisa, as provas baseadas na dosagem do triglicerídeo, inicialmente elas têm que separar, quebrar o triglicerídeo, né? Hidrolisar o triglicerídeo, para que você possa separar o glicerol. E é efetivamente o glicerol separado que será dosado. A gente tem provas clássicas que envolvem solventes orgânicos para que você possa fazer isso. Mas uma maneira de você fazer isso enzimaticamente é com a lipase. É imitar o que é feito de forma fisiológica. Né? A lipase faz isso. A lipase pancreática faz isso. Ela é capaz de hidrolisar o triglicerídeo e separar ele em glicerol e ácido graxo. Laboratorialmente você vai fazer a mesma coisa. Você vai imitar o que é feito fisiológico, né? No formato fisiológico. Então a opção aqui, opção A, lipase. A questão 13, ela pergunta qual o hormônio peptídico com massa molecular de aproximadamente 5.800 Dalton, blá, blá, blá. Né? A gente tem que aprender a interpretar a questão. Muitas vezes você vai ver no enunciado blá, 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 que não vai te ajudar na questão, só vai te complicar. A questão ela começa aqui, secretado pelas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Nós temos 3 ilhotas de Langerhans no pâncreas. Nessas ilhotas, nós temos, nós temos nas ilhotas de Langerhans 3 tipos de células, né, e não 3 ilhotas, 3 tipos de células, que são as células beta, alfa e delta. Nas células beta, nós produzimos justamente a insulina. Nas células alfa, nós produzimos o glucagon. E nas células delta, nós produzimos a somatostatina. Ok? Então ele pergunta qual hormônio que é secretado nessas células beta. Ainda diz, cuja deficiência total ou parcial leva ao diabetes melito do tipo 1. Né? Do tipo 1, que é o diabetes melito, que é o juvenil, que é aquele por deficiência realmente na produção de insulina. Então aqui nesse caso, a opção é insulina. A questão 14 pede para vocês caracterizarem uma das metodologias de esterilização muito utilizada em laboratório clínico. Qual é o mecanismo da esterilização obtido por meio da técnica empregando o calor seco? Na verdade, primeiro a gente tem que caracterizar quais são as metodologias mais utilizadas como processo de esterilização. E para quem está estudando para a prova do CAP desse ano, é importante salientar que o que cai na prova do CAP referente a essa temática é tirada do livro do Moura de Técnicas Laboratoriais. Em todos os concursos, dentro da análise clínica, esse é o livro utilizado como referência nessa temática. Então, vamos estabelecer primeiro que os mecanismos de esterilização eles podem ser caracterizados como métodos físicos, métodos químicos ou físico-químicos. Nessa questão, o questionamento está sendo em cima das metodologias de esterilização por métodos físicos. Os mecanismos por métodos físicos mais comuns são as técnicas de calor úmido, calor seco, radiação ou filtração. Nas metodologias de calor úmido, a gente pode observar que o que acontece é a coagulação de proteínas e enzimas, bem como a fusão de lipídios de membrana celular, que é o que caracteriza o autor. Nas metodologias em que se aplicam as radiações esterilizantes,
a gente observa como principal mecanismo de ação a quebra do material genético, basicamente uma quebra na fita do DNA dos micro-organismos, ou quando o micro-organismo não tiver DNA, o material genético presente naquele organismo. Nas metodologias por filtração, a filtração é o único mecanismo que remove as formas viáveis e até mesmo os mortos. Então, acaba sendo utilizado como preferência para muitos procedimentos em laboratório. Agora, a questão especificamente está falando sobre a metodologia de calor seco. Como a gente pode perceber, o calor seco é aquele que utiliza como princípio a temperatura, né? E a metodologia de calor seco, o que acontece realmente é a oxidação. Então, se você observar de todas as opções que a questão dá, né? Letra A, oxidação, B, redução, termohigroscópico, o que você poderia ficar na dúvida era na letra A ou na letra E. Então, na verdade, é uma questão bastante simples. Letra A, a resposta. Bom, a questão 15, ela fala a lei que estabelece que a concentração de uma substância é diretamente proporcional à quantidade de luz absorvida ou inversamente proporcional ao logaritmo da luz transmitida, denomina-se lei D. É uma questão que está se referindo a uma lei bioquímica, uma lei que estabelece o princípio do funcionamento da espectrofotometria. Então, claro que não pode ser a opção A, Berry-Dort, porque ela não está referenciada em nenhum tipo de literatura específica em bioquímica. Kell, que é um grupo sanguíneo, a opção B. Murphy, é lei de Murphy. E a última opção, Duff e Kidd, também é um grupo sanguíneo. Então, a única opção que sobra aqui é a opção B, que é a lei de Lambert-Beer, claro. A questão 16, ela também é muito simplória. E o enunciado diz assim: dentre os fatores de coagulação sanguínea quantificados em laboratórios clínicos. Bom, a questão, na verdade, ela já vai morrer nesse início, né? Dentre os fatores de coagulação, porque se você for avaliar as opções, você classicamente só tem 2 tipos de fatores de coagulação aqui nas opções, né? Mas tudo bem, vamos continuar lendo. Qual é o fator encontrado em maior concentração plasmática em pacientes que não apresentam distúrbios da coagulação? Muito bem. Pacientes que não apresentam distúrbios, por quê? Porque ele botou dedímero, né? O dedímero é um elemento determinado em pacientes com patologia na hemostasia. Pacientes que têm CID, coagulação intravascular disseminada, né? A bradicinina vai ser uma substância importante no processo inflamatório, na indução à dor. Não tem vinculação nenhuma, que é um fator de coagulação. A calicreína é o produto formado da ativação da pré-calicreína em calicreína. Ela vai estar envolvida na via intrínseca de coagulação, com os fatores 14 e 15. Né? Então, também não tem uma correlação direta aqui. Aqui seriam fibrinogênio e protrombina. Aí você ficaria: qual o fator de coagulação encontrado em maior quantidade? É o fibrinogênio, tá? Não tenha dúvida, é o fibrinogênio, é o fator 1. E aí você vai marcar a opção B. Novamente, a gente observa na questão 17, mais uma vez, uma questão referente a mecanismos de esterilização em laboratório. Então, já sabe que isso é questão certa. Quem está estudando não pode errar esse tipo de questão, primeiro, porque é uma questão muito fácil, segundo, porque ninguém erra, 90% dos profissionais acertam a questão. Então, observem, assinale a opção correta, tá? Envolve na sua prova a palavra correta, para não ter nenhuma dúvida, quanto à relação entre a temperatura empregada e o tempo necessário para a esterilização por calor úmido. A metodologia de calor úmido é uma metodologia física que abrange o aumento da temperatura em presença de umidade, que, na verdade, o que é utilizado é a água. Então, além da gente ter, né, a temperatura e a umidade, um caráter importantíssimo da metodologia de calor úmido é a pressão.
Então, observe a pressão e o tempo. Então, olha as opções que nós temos. A autoclavação, na verdade, que é um exemplo de esterilização por calor úmido, a mais utilizada em laboratório, o que a gente pode perceber e o que todas as literaturas apontam é uma regra básica. Se você vai realizar um mecanismo de autoclavação e vai deixar num tempo X, né? Quanto maior o tempo que você realizar a metodologia, você vai utilizar numa temperatura mais baixa, porque a relação entre a temperatura e o tempo são inversamente proporcionais. Então, vamos analisar as questões. Letra A. Quanto menor a temperatura, menor o tempo. Não. Quanto maior a temperatura, maior o tempo. Não. Quanto maior a temperatura, menor o tempo. Sim. Então, se você realiza um procedimento de autoclavação a 100 graus Celsius, você vai precisar deixar a autoclave ligada 20 horas. Pode parecer um absurdo, mas é importante. Mas se você realizar a autoclavação agora a 121 graus, preconiza-se de 15 a 20 minutos, porque alguns bacilos são resistentes ao tempo de 15 minutos. Então, dobra-se o tempo como margem de segurança. A resposta é a letra C. Agora eu gostaria de chamar a atenção para a questão 18. Quanto ao correto manejo dos resíduos de serviços de saúde, assinale a opção correta de acordo com a resolução número 306 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Desde essa prova de 2010, também na prova do EAGS para sargento especialista da aeronáutica em laboratório, que vem sendo cobrado algumas RDCs da Anvisa por serem de fundamental importância para o trabalho do técnico em análise clínica. Essa RDC, especificamente, é uma RDC que tira um pouco o sono dos profissionais, porque é uma legislação grande, né, que tem algumas brechas, tem algumas dificuldades, que, na verdade, ela nem deveria ser cobrada no concurso, porque é uma legislação que tem alguns pontos que precisam ainda ser analisados e discutidos, mas ela já vem sendo cobrada em muitos concursos públicos. E por ela ter alguns conceitos assim ambíguos, fazem com que o profissional erre, né, na prova por conta de trazer alguns conceitos que são absurdos, que é o que a gente vai observar agora na questão. Agora, a dica que eu dou antes da gente começar é que, se você for pegar a RDC 306 para estudar, né, é importante que você saiba triar algumas coisas e que são preponderantes para você fazer a prova, e não pode ir para a prova sem saber. Primeira coisa da legislação que você tem que saber: a classificação dos resíduos de serviço de saúde. Observe que não são resíduos hospitalares, são resíduos de serviços de saúde, que a gente consegue, né, produzir esse resíduo desde um hospital até uma clínica veterinária, uma clínica de tatuagem, não importa. Tá? A classificação desses resíduos, o manejo correto desses resíduos, que vai desde a separação até o acondicionamento final em aterro sanitário, e o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. São 3 tópicos que você tem que pegar a lei e destrinchar. O restante você não precisa se preocupar. Tá? Então, vamos analisar o que a questão traz para a gente de informação. Tá? E observe que no enunciado ele está pedindo para você assinalar a opção correta. Letra A. O saco branco leitoso utilizado para o acondicionamento de resíduos deve ser substituído quando atingir a sua capacidade máxima. Vamos dar uma pausa e analisar. Mesmo em laboratório, você sabe disso. Você vai encher o saco branco até ele transbordar? É isso que a gente tem que fazer? Então, na verdade, a questão A e a questão E, elas têm mais ou menos a mesma perspectiva. Você não vai encher o saco branco leitoso até a capacidade máxima. Você vai atingir até 2/3 da sua capacidade. Assim como está sendo apontado na letra E. Os recipientes para condicionamento de materiais pérfuro-cortantes pertencentes ao grupo E devem ser esvaziados para reaproveitamento. A questão do atingir 2/3 da capacidade está corretíssima. Mas pérfuro cortante, o recipiente de paredes rígidas, você não pode reaproveitar.
Tá? Ele é encaminhado para o aterro sanitário da maneira como ele é fechado no laboratório, atingindo 2/3 da capacidade de volume. Então, tanto a letra A quanto a letra E estão totalmente erradas. O que vai trazer para você um pouquinho mais de trabalho são as opções B, C e D. Vamos analisar. Primeiramente, os resíduos de serviço de saúde eles são caracterizados em 5 grupos, A, B, C, D e E. E a gente classifica como resíduo do grupo A os resíduos potencialmente infectantes. E mesmo dentro do grupo A, o que traz muita dificuldade para o profissional decorar ou entender é que dentro do grupo A nós temos A1, A2, A3, A4 e A5. Então, os resíduos do grupo A1 são aqueles que têm a possibilidade de estarem contaminados com príons. Os resíduos do grupo A2 são aqueles que trazem resíduos de anatomia animal, como carcaças, peças anatômicas. Os resíduos do grupo A3 são os resíduos de anatomia humana, restos, peças anatômicas de membro ou qualquer tipo de resíduo anatômico de um paciente que tenha entrado num processo cirúrgico, né? O grupo A4 é aquele que tem potencial de infecção baixo. Isso quer dizer que ele não pode estar contaminado e nem ser suspeito de conter agentes de classe de risco 4. E o grupo A5 são aqueles contaminados por príons. Então, vamos agora analisar a letra B, C e D. Letra B. Os resíduos do grupo A1 podem ser destinados como resíduos do grupo A2 após serem submetidos ao processo de autoclavação? Não, olha só. Os resíduos do grupo A1 são aqueles que têm micro-organismo de classe de risco 4. Como é que eu vou, né, autoclavar e liberar ele no saco branco ou no saco azul depois de autoclavação, que é o que é correto, como resíduo de peça anatômica? É uma coisa incongruente. Então, se você trata o resíduo do grupo A1, você vai colocá-lo em saco azul como resíduo de classe D, do grupo D, que é o resíduo comum. Então, está errada também. A letra C, olhem bem o que está escrito. As sobras de produtos de laboratório contendo sangue podem ser descartadas diretamente no sistema de coleta de esgoto, desde que atendam às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de serviços hídricos e de saneamento competentes. Você que é profissional de análise clínica responsável vai olhar para essa questão e vai pensar, meu Deus, isso é um absurdo. Já vai direto para D. As sobras de amostras de fezes e urina do laboratório devem ser submetidas a tratamento prévio. Para que você vai autoclavar fezes e urina se na sua casa você descarta no esgoto comum? Tá? Então, na verdade, a letra D também está errada, porque você não precisa autoclavar. Né? Você classifica eles como grupo A4, mas o grupo A4 não necessita de mecanismos de tratamento. Por isso que a letra C é a questão correta, porque as sobras de produtos de laboratório contendo sangue, de acordo com a RDC, é classificado como grupo A4 e não necessita de processo de tratamento diferenciado. Pode ser descartado diretamente no sistema de esgoto, desde que atendam às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de serviços hídricos e de saneamento competente. E aí você reflete em cima disso, a resposta é a letra C. Questão 19. Qual das opções a seguir não, né? Então vamos sublinhar aí o não, apresenta uma característica do imunoensaio enzimático, então do enzima imunoensaio. Opção A, ensaios sensíveis podem ser desenvolvidos pelo efeito de amplificação das enzimas. Na verdade, essa é uma grande vantagem da utilização do enzima imunoensaio, né? Você tem, na verdade, a presença de uma enzima que vai agir no substrato e vai ser revelada por uma substância, um substrato cromogênico. Isso é uma grande vantagem. Você tem um teste de ligação primária, uma prova muito sensível, muito específica, onde você marca um anticorpo, esse anticorpo detecta o antígeno, você pode marcar anticorpo ou antígeno. Se você marcar o anticorpo, vai ser uma prova para detecção de antígeno. Se você marcar o antígeno, você detecta um anticorpo. E quando você, por exemplo, marca o anticorpo e detecta um antígeno, com a aplicação do substrato cromogênico, você tem uma solução colorida, o que demonstra a presença da ligação primária, ou seja, da positividade. Isso é, na verdade, uma amplificação, um efeito de amplificação. Então,
O enzima imunissaio tem essa vantagem, né, de amplificar a reação. Por isso é chamado de uma prova de ligação primária. Uma prova que envolve reagente marcado. Na opção B, múltiplos ensaios podem ser realizados simultaneamente. Exato. Você pode apresentar múltiplos ensaios com múltiplos anticorpos, pesquisando múltiplos antígenos. Essa é uma outra vantagem, né? A possibilidade até de automação, que é fantástico. Não há risco de radiação durante a marcação dos resíduos. É claro, essa é uma vantagem óbvia, até que diferencia o enzima imunissaio do radioimunissaio. O fato de você não se utilizar de reagente marcado radioativo. Então essa é uma vantagem. Como ele quer a opção não, né, que não apresenta uma característica, eu não posso marcar C. A D. Os ensaios podem ser desenvolvidos em uma ampla variedade de configurações. Claro, eu citei duas. Eu posso marcar o anticorpo, eu posso marcar o antígeno, e assim nós temos várias possibilidades de configurações do teste. A opção E, observe o que ele expressa. A atividade da enzima não pode ser afetada pelos constituintes plasmáticos. Será? Né? Uma enzima é, na verdade, um elemento proteico muito instável. Ela pode se ligar a um substrato presente, por exemplo, de uma forma inespecífica no plasma do paciente. Então, esse tipo de situação a gente não pode, ou dificilmente a gente vai conseguir impedir, né, que a enzima haja, por exemplo, num constituinte plasmático, num substrato que não deveria estar presente, mas está, né, uma reação cruzada. E a gente não tem como oferecer esse tipo de possibilidade. Então, a opção aqui é a opção E. A questão 20, né, traz para a gente um conceito de análise de pesquisa de material fecal em que o objetivo principal é a contagem de ovos. Então, observe o enunciado. O exame microscópico de fragmento da mucosa retal na esquistossomose revela numerosos ovos, os quais contados e classificados constituem o... Então, na verdade, todas as literaturas da área classificam esse tipo de técnica como técnica de contagem de ovos nas fezes. Nós podemos citar duas até muito comuns, que são a técnica de Stoll e a técnica de Kato-Katz, que acredito que todo mundo conheça. E o objetivo principal dessas técnicas de contagem é a gente perceber a eficiência do tratamento e o nível de infecção, porque os resultados são liberados em ovos por grama de fezes. Então, embora seja uma estimativa, dá para o médico ter uma noção de em que momento que a infecção se encontra e se realmente o medicamento está fazendo efeito. Agora, na verdade, essa terminologia que é utilizada nas respostas, né, nas opções para a resposta da questão, é que vem o problema, né? Porque, na verdade, é utilizado o rodapé do livro, do Oliveira Lima, que caracteriza, diferentemente dos outros autores, as técnicas de contagem, principalmente Esquistossoma mansoni na mucosa retal, como o grama. A resposta é a letra C. Questão 21. Em um paciente com desidratação resultante de vômito prolongado, a alteração observada no exame dos elementos anormais e sedimentoscopia, o EAS, está relacionada a que alteração? Vamos observar. Um paciente com desidratação. Então, o paciente tem um vômito prolongado, está perdendo líquido. Então, ele está desidratado. Se ele está desidratado, ele vai ter uma modificação em dois elementos presentes no EAS, no volume urinário e na densidade. Se você perde líquido, você vai ter uma perda de volume urinário e, consequentemente, vai ter uma alteração na densidade. Qual é a relação? Se você desidrata, perde líquido, consequentemente, você perde a solvente, você perde o diluente, consequentemente, você tem mais soluto, ou seja, a densidade aumenta. Então, se você tem desidratação, você está perdendo líquido, consequentemente, a relação massa-volume está alterada. Então, você tem aparentemente mais soluto do que solvente. Então, a densidade aumenta. Nesse caso aqui, a opção vai ser aumento da densidade urinária específica. Tá? Então, guarda isso. Desidratação aumenta a densidade. Hiperidratação, você tem mais líquido em relação ao soluto, então você tem uma diminuição da densidade.
tá? Atenção para o vômito prolongado, porque no vômito prolongado o indivíduo não consegue se alimentar, permanece durante um período em jejum, e se tivesse corpos cetônicos aqui, a gente poderia marcar corpos cetônicos, ok? Então a opção B. Questão 22. Na análise físico-química da urina, qual o parâmetro pesquisado que, quando positivo, é indicado na presença de bactérias entéricas gram-negativas? Então, continua falando de EAS, ele está falando agora de análise físico-química, ou seja, exame físico e exame químico, tira reativa. Ele quer que você demonstre, por exemplo, na tira reativa, já que você só tem como opções ali elementos que são pesquisados na tira reativa, ou seja, só tem exame químico, qual o elemento que está vinculado à presença de bactérias gram-negativas? Ainda bem que ele citou gram-negativas, porque a gente sabe que as bactérias gram-positivas, elas não são capazes de reduzir nitrato a nitrito. Então já acabei que dei a dica, né? Então a opção vai ser a opção C, nitrito. A presença de nitrito está vinculada justamente à presença de bactérias entéricas gram-negativas, que são capazes de reduzir o nitrato a nitrito. O sangue, a gente sabe que vai estar presente em casos de hemorragia, em casos de hemólise. Os corpos cetônicos, em casos de deficiência no metabolismo dos carboidratos, como diabetes, febre um pouco mais prolongada, jejum prolongado. A glicose, no caso de pacientes diabéticos, pacientes que fazem uso de grande quantidade de glicose, ultrapassam o limiar renal, que fica em torno de 180 mg por decilitro. Né? E o ácido ascórbico, que na verdade são pacientes que fazem uso de vitamina C de forma contínua, e aí você tem uma alteração em vários elementos da tira reativa, principalmente na glicose, quando o paciente faz uso de ácido ascórbico. Então aí é um interferente. A opção da questão 22, a resposta é a opção C. Na questão 23, é uma questão que envolve antibiograma, envolve teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Ele pergunta: o método utilizado em laboratórios clínicos para a realização do teste de sensibilidade a antibióticos é denominado método da inibição seletiva dos discos? Não, né? Não é da inibição seletiva dos discos. A gente não tem esse nome, né? Método da inibição seletiva dos discos. A gente sabe que para fazer um teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a gente pode fazer o teste pelo método da diluição em tubos, pelo método da diluição em placas, pelo método de Kirby-Bauer, tá? Que é o método onde você emprega o método da difusão de antimicrobianos pelos discos. Você coloca discos impregnados com antimicrobianos. E você pode fazer a prova do soro, que é a chamada prova de Schlichter, que aí também isso não vai cair no âmbito do CAP, com certeza. Mas a primeira está errada. A B, dos discos concêntricos, não existe essa técnica dos discos concêntricos. Método da concentração, também não tem um método que tem esse nome. Método da diluição, até poderia ser, se ele estivesse especificando dos tubos ou das placas. E método da difusão com discos, exatamente. Método da difusão dos antimicrobianos nos discos, ou seja, método de Kirby e Bauer. Opção E. Questão 24, ela fala o seguinte: a presença de véu, acabou a questão, né? A questão ela vai acabar no véu. Por quê? Porque todo mundo sabe, se não sabe, tem que saber que a bactéria que tem por característica produzir um véu, produzir o suarme, é o proteus. Então essa questão fica no início, no macete. A presença de véu de espalhamento resultante do crescimento do micro-organismo após 24 horas de incubação em uma cultura de urina semeada em meio sólido apropriado é indicativa da presença de qual gênero bacteriano? Muito claro, é o proteus. A bactéria que tem a capacidade de causar infecção urinária. Primeiro, se eu tivesse que avaliar aqui
a bactéria que tem a capacidade de provocar uma infecção urinária, duas me preocupariam bastante aqui, né? O Proteus e a Escherichia coli. Claro, né? O gênero Escherichia e o Proteus. Porém, se eu for avaliar a presença do véu, eu vou ter que marcar o Proteus, eu vou ter que marcar o Swarm, o véu, que só o Proteus possui, ok? Opção A. Questão 25 é uma boa questão. Ela diz assim: qual é o principal metabólito da fração M encontrado na hemoglobina, mioglobina e nos citocromos, que é quantificado em laboratórios clínicos por meio da reação com ácido sulfanílico diazotado? Gente, toda vez que você vê ácido sulfanílico diazotado, o ácido sulfanílico diazotado é o diazorreagente. O diazorreagente vai ser empregado na determinação da bilirrubina. O diazorreagente é utilizado para dosagem de bilirrubina. Só que você mataria a questão já no metabólito da fração M. Por quê? Porque o único pigmento das opções aí, primeiro, o único pigmento das opções é a bilirrubina. Em segundo lugar, o único pigmento oriundo da fração M é a bilirrubina. Então, portanto, opção D. A questão 26. Que método de diagnóstico parasitológico baseado no termohidrotropismo das larvas é utilizado no diagnóstico da estrongiloidíase? Para que você possa resolver qualquer questão baseada nas técnicas de diagnóstico parasitológico, nas metodologias, antes de qualquer coisa, para que você não confunda, né, os autores dos métodos, é importante você estabelecer na sua mente, rapidamente, uma descrição clara das técnicas que são utilizadas em análise clínica para a parasitologia. Nós utilizamos, basicamente, técnicas de concentração, em que a gente observa uma concentração das morfologias observadas como cistos, ovos e larvas. Então, nós temos como técnicas as técnicas de flutuação, as técnicas de sedimentação e as técnicas de termohidrotropismo, como está sendo apontado no enunciado. Dentre as técnicas de flutuação, a gente aponta como as técnicas de flutuação espontânea ou técnicas de flutuação induzidas por centrifugação. Então, uma técnica muito conhecida e que cai muito em concurso, que é uma das opções até para a marcação da resposta, é a técnica de flutuação espontânea em NaCl de 30 a 45 minutos, que é o método de Willis. Pela técnica de flutuação induzida por centrifugação, que a gente conhece como centrifugoflutuação, está a técnica de Fausch em sulfato de zinco. Entre as técnicas de sedimentação conhecidas, sedimentação espontânea, que todo mundo conhece, o método de Lutz e Hoffmann, que você deixa o material fecal sedimentando 2 horas, não é pernoitando, em água. E a técnica de centrifugosedimentação, que é o método de Hitch, que é a técnica de centrifugosedimentação em formol éter. Agora, dentre as técnicas de termohidrotropismo, em que você coloca o material fecal em água em temperatura de 40 a 45 graus, para aproveitar a característica dessas larvas migrarem para essa temperatura, que é o que elas fazem em condições ambientais. Então, nós temos a técnica de Berman-Moraes, como está representado na letra D, que é onde você monta o aparelho extrator de larvas, e uma adaptação da técnica, que é o método de Rugai. Na verdade, então, a resposta é a letra D. A questão 27 é uma questão, como eu já havia dito no início desse arquivo, né? É uma questão que fala de coloração em microbiologia. Já havia dito. Cultura e coloração são elementos que são muito cobrados no CAP. Então a questão 27 fala: qual é o objetivo do tratamento com álcool no processo de coloração de material fixado em lâmina pelo método de Gram? Bom, o método de Gram, do Hans Christian Gram, ele envolve o álcool não na fixação, né? O álcool, como o álcool metílico, o álcool etílico, o álcool éter, eles são elementos fixadores, principalmente em hematologia. Em microbiologia, no Gram, a gente vai fixar o material pelo método físico. A gente vai fixar
com a chama do bico de Bunsen. Né? A gente vai selar esse material com bico de Bunsen e não, na verdade, com álcool. Então o álcool aqui ele vai participar do meio da coloração de grã. Né? Então qual vai ser a função dele? Extrair as gotículas de gordura da célula bacteriana? O álcool não tem essa função e nem precisaria ter essa função numa técnica de coloração. Permitir a entrada do azul de metileno? Ora, no grã a gente não usa azul de metileno. A gente usa o azul de metileno no Ziehl-Neelsen. No grã, nós utilizamos quais corantes? Só lembrar daquela frase típica do macete, né? Que eu vi Lulu ali fumando. A gente usa cristal violeta, o Lugol, né? O álcool, e a gente vai usar a fucsina ou a safranina. Então a gente não usa azul de metileno. Fixar os fregaços, não vamos fixar os fregaços com álcool, já disse. Retirar o precipitado azul formado pelo complexo cristal violeta Lugol. Exatamente. Você vai utilizar o álcool nesse processo como o elemento que vai retirar. Ele vai retirar o complexo formado, que a gente chama de complexo para-iodo-rosanilina, que é o complexo formado pelo cristal violeta mais o mordente, que é o Lugol. Correto? Então o álcool aqui vai ser um descorante. A opção D. Fornecer a coloração vermelha não é o álcool que fornece, é a fucsina ou a safranina. Correto? Opção D. Na questão 28, mais uma vez, é utilizado como referência a RDC 306. Então, das opções abaixo, assinale aquela que não é contemplada pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Essa questão é uma questão que, infelizmente, você vai ter que decorar, né, com o auxílio da lei. Essas opções que estão sendo apontadas estão presentes no capítulo 5 da norma. Então, o item 4.1 estabelece quais são os itens que são contemplados pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos. E não adianta você tentar raciocinar, né, ir por aquilo que é mais coerente ou não coerente. Estudo de norma é um estudo que depende mesmo do quanto você vai, né, decorar aquilo que está escrito na resolução. Então, a dica que eu dou é, se você tem alguma dificuldade referente a esse tipo de trabalho, deixe para estudar a norma faltando 2 dias para a prova. E para auxiliar o teu estudo, você pode entrar na internet e procurar na internet um manual de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde que está disponível na rede pela Anvisa. Tá? Então, pelas opções, a resposta é a letra A. Por que, Andresa? Porque não está descrito na norma o desenvolvimento e implantação de programa informatizado de gerenciamento laboratorial. Embora para a gente possa ser uma coisa coerente, na prática, para estabelecimento do plano, isso não se faz necessário, porque você pode fazer um bom plano de gerenciamento todo no papel. As medidas preventivas e corretivas do controle de insetos e roedores é fundamental e está escrito com essas palavras. As rotinas e processos de higienização e limpeza também, as ações a serem implantadas em situações de emergência e acidentes e as ações referentes aos processos de prevenção e saúde do trabalhador, menos a letra A. Bom, meus amigos, a questão 29 é uma questão de sorologia, de imunodiagnóstico, né? Assinale a opção que completa corretamente as lacunas na sentença abaixo. A injeção de glóbulos vermelhos lavados de uma espécie animal em outra provoca a formação, então é claro que vai provocar alguma reação, né? Se tem glóbulos vermelhos de uma espécie aplicado em outra espécie, é evidente que vai ter algum tipo de alteração, algum tipo de resposta, tá? Então, provoca a formação de... O que vai acontecer? Vai ter uma resposta por anticorpos, não é isso? Claro, vai ter uma resposta por anticorpos. E o que esses anticorpos vão fazer com essas hemácias que foram injetadas? Eles vão recobrir essas hemácias, tá? Vão se ligar a essas hemácias. E aí vamos observar o restante ali, que é capaz de ligar aos glóbulos. Esses anticorpos, eles têm a capacidade de ativar o complemento, claro, pela via clássica e vão destruir essas hemácias. Então, completando a lacuna, a injeção de glóbulos vermelhos lavados de uma espécie animal em outra
provoca a formação de hemolisina, de anticorpos capazes de se ligar às hemácias, né? Anticorpos de uma espécie, da espécie receptora, vão se ligar às hemácias da espécie doadora, vão recobrir essas hemácias, e essas hemolisinas são capazes de ativar o complemento. Então é capaz de ligar o complemento pela via clássica aos glóbulos daquela espécie e assim produzir a sua destruição. Então a resposta só pode ser a opção D. Questão 30. Olha a coloração microbiológica de novo. Tá vendo? Você vai cair sempre, em todas as provas do CAP, sempre tem 2 ou 3 questões de coloração. Qual o método de coloração em lâmina utilizado em laboratório clínico para a pesquisa de treponemas? Tá? Especificamente para a pesquisa de treponema de Chaldin. Treponema de Chaldin, que é, no caso, o treponema pallidum, o treponema causador da sífilis, não é isso? Ziehl-Neelsen não pode ser. Ziehl-Neelsen é a pesquisa para bacilo-alcoácidos resistentes. Então, você tem pesquisa de bacilo-alcoácido resistente para o bacilo da tuberculose, não é? Para o Mycobacterium leprae. Então, não pode ser Ziehl-Neelsen. B. Gram. Gram não é uma coloração específica para pesquisa de treponema, até porque pesquisar treponema exige campo escuro, né? É uma pesquisa mais complexa. Você vai precisar de um reagente que envolva, na verdade, o nitrato de prata amoniacal de Fontana. E a gente está falando então da coloração de Fontana, Tribondor, opção C, não tem como, né? Então a opção C é coloração de Fontana, Tribondor, a coloração da impregnação argêntea, impregnação pela prata, nitrato de prata amoniacal de Fontana, correto? E a opção D, Ginsa, óbvio que não pode ser, Ginsa é um corante hematológico ou parasitológico, e Albert Leiborn é uma coloração específica para o Corynebacterium diphtheriae, por bacilo da difteria. Então também é óbvio que não vai estar relacionado. A opção certa, opção C. Questão 31, mais uma questão de imunodiagnóstico. Ela pergunta qual a técnica de laboratório clínico que consiste na conjugação de anticorpos ou antígenos com isotiocianato. Ele não botou de fluoresceína, né, que é o mais comum. Ele botou isotiocianato de rodamina. Pode ser, não tem problema. De modo a permitir a visualização microscópica da reação. Na verdade, gente, quando você emprega isotiocianato de fluoresceína, de rodamina, você está empregando um reagente marcado. Ou seja, você está marcando para amplificar a resposta da ligação do antígeno com o anticorpo. Então, se é uma prova que envolve reagente marcado, é uma prova de ligação primária, né? Era uma prova, então, que se assemelha à enzima imunoensaio, ao radioimunoensaio. Então, não pode ser reação de Kahn, porque reação de Kahn e Klein é aquela prova clássica de floculação em tubo, né, para sífilis. Então, não pode ser. Monoteste é aquela prova que é chamada prova de Hofbauer, que é a prova de aglutinação para mononucleose, né? Mononucleose infecciosa. Então, não pode ser, óbvio. Hemaglutinação, olha aí, prova de aglutinação envolvendo hemácias. Então, é uma prova de ligação secundária. Não é uma prova que envolve reagente marcado. Floculação, idem. Então, só pode sobrar o quê? Imunofluorescência, resposta B. Agora a questão 32. Assinale a opção correta com relação aos interferentes em urinálise, que são muitos. Realizar uma prova em urinálise é, na verdade, uma luta, né? Porque a dificuldade de padronização com EAS é um absurdo. Vamos observar então a primeira questão. A ingestão de grandes quantidades de líquidos não interfere... Como assim? Não interfere na densidade urinária? Claro que interfere, a gente viu. Você bebe pouco líquido, aumenta a densidade. Bebe muito líquido, diminui a densidade. É assim que funciona a relação. Então não pode ser essa. Uma dieta rica em beterraba pode provocar o aparecimento de coloração avermelhada na urina. Pode sim. Claro que essa é uma condição genética. Nem todo mundo que come beterraba fica com a urina na cor vermelha. Mas muita gente acontece isso. Você come a beterraba e fica com a urina de cor vermelha. Pode acontecer. Então a resposta é essa. Agora, o crescimento bacteriano não interfere no pH?
Claro que interfere, né? O pH fica mais alto. Você eleva o pH fica mais alcalino. Então, claro que interfere. D. O tempo entre a coleta e o processamento do exame de urina não interfere no resultado? Quer dizer, você pode então coletar a hora que você quiser, processar no momento que você quiser? Claro que não, né? Então vai interferir, óbvio. E a última, então, é mais absurda ainda. A falta de higiene dos órgãos genitais externos durante a coleta de urina jamais interfere. Quer dizer, você nem precisa fazer a higiene, então. Faz de qualquer jeito. Claro que não. Então a opção corretíssima aí é a opção B. Mais uma questão de parasitologia. A questão 33. Analise os procedimentos de coleta de material para o exame parasitológico das fezes. 4 opções, né, muito fáceis, basta a gente analisar um pouquinho. 1. A porção média das fezes deve ser recolhida em frasco esterilizado? Para quê? Material fecal? Frasco estéreo? 2. Método especial de coleta com o emprego da fita adesiva é utilizada para a pesquisa de oxiúros. Sim, a técnica da fita adesiva ou suave perianal é utilizado para a pesquisa de enteróbios vermiculares. 3. Utiliza-se líquido conservador para a pesquisa de formas vegetativas de entameba histolítica em amostras coletadas há mais de 24 horas. Primeiramente, você pode até utilizar um conservante quando o material for coletado. O prazo para fezes formadas são 24 horas para análise e 2 horas para ser encaminhado da casa do paciente até o laboratório, de acordo com Oliveira Lima. Mas o líquido conservador para você observar formas vegetativas não é uma coisa comum, e sim a observação dessas formas de vida livre em fezes diarreicas ou pastosas. Então a frase está errada. 4. Para amostras de fezes diarreicas, é utilizado Lugol como conservante? Não, Lugol não é conservante. É um corante de bancada para você fazer a diferenciação entre as formas trofozoíticas e alguns cistos e ovos, não tem problema, mas não como preservante, tá? A resposta é a letra E. Apenas a afirmativa 2 é verdadeira. Questão 34, ela discute a faixa de temperatura ideal para o crescimento do Mycobacterium tuberculosis, do bacilo da tuberculose, em meio de cultura. Gente, ela está cobrando, na verdade, a pouca compreensão, né, do candidato em relação à cultura para o Mycobacterium tuberculosis. Muita gente está acostumada com a cultura para quê? Escherichia coli, para o Staphylococcus aureus. Falou Mycobacterium tuberculosis, o cara pensa, ih, vai ser diferente então a temperatura. Caramba, vai ter que ser uma coisa muito louca. Não, o Mycobacterium tuberculosis é uma bactéria aeróbia, é uma bactéria mesófila, ela vai se utilizar de temperatura em torno de 35 graus. Então, a opção que nós temos aí em torno de 35, 37 graus. Correto? Você vai marcar a opção D. A opção certa é a opção D, sem problema algum. A mesma opção que você marcaria para a Escherichia coli, que você marcaria para o Staphylococcus aureus, você vai marcar para o Mycobacterium tuberculosis. É a mesma temperatura. Ok? Opção D. Já a questão 35 é uma questão também muito fácil. Ela só vai, de repente, causar um pouco mais de dificuldade, porque ela já é a 35ª questão. Então, ela pode pegar um pouquinho no cansaço, mas é uma questão fácil. Para evitar alterações e, consequentemente, falsos resultados nos exames, assinale a opção que apresenta o procedimento correto. Correto. Centrifugar a amostra coletada sem anticoagulante antes da retração do coágulo para evitar a formação do plasma. Tudo errado, né? Você vai pegar uma amostra coletada sem um anticoagulante, então você quer que coagule, né? Você quer obter o soro, não o plasma. E você vai centrifugar esse material antes da retração do coágulo? Não, depois. Correto? Erradíssimo. B. Agitar vigorosamente. Você não vai agitar vigorosamente porcaria nenhuma, porque ainda mais uma amostra com sangue, porque você vai hemolizar o material. Acondicionar o tubo de coleta destampado para evitar a lise das hemácias. Que é algo mais louco do que isso. Você vai acondicionar tubo de coleta sem tampa. E D. Realizar o exame de hemossedimentação logo após a coleta. Certíssimo.
Ele está falando de que exame aqui? Do VHS, do exame de velocidade de hemossedimentação. Você pode fazer esse exame em até 3 horas. Tá? O ideal é que você faça ele o mais rápido possível. Então, tá certíssimo. E a última, coletar as amostras para exames hematológicos em tubos sem anticoagulante. Não, como é que você vai passar um tubo com sangue coagulado no equipamento automatizado de hematologia? Não tem condição, correto? Opção certa é a opção D. Questão 36, uma questão de hematologia, também recorrente, tanto na EAGS quanto no CAP, questão que envolve índice hematimétrico. Nós temos 2 tipos de índice hematimétrico, nós temos os índices hematimétricos relativos e os índices hematimétricos absolutos. Nós trabalhamos na prática com os índices hematimétricos absolutos. Nós temos classicamente 3 tipos de índices hematimétricos absolutos, que são o volume corpuscular ou globular médio, que dá a ideia do tamanho, né, do volume de cada hemácia, do tamanho de cada hemácia. Então, é o elemento que vai demonstrar para a gente a diferença entre microcitose, normocitose, macrocitose, e tem um valor de referência em torno de 80 a 100 microns cúbicos ou femtolitros. Tá? Nós temos também o outro índice hematimétrico, que é a hemoglobina globular ou corpuscular média, o HCM ou HGM. Esse é o índice que está demonstrado no enunciado. Ele diz que índice hematimétrico é obtido pela divisão do valor da hemoglobina, expresso em gramas por decilitro, pelo número de eritrócitos, expresso em milhões por milímetro cúbico. O que você está fazendo? Você está dividindo a hemoglobina pelo total de hemácias. Então, você está verificando a quantidade de hemoglobina globular média, ou seja, a hemoglobina na média da população de hemácias. Então, só pode ser hemoglobina globular média, HCM, HGM, cujo valor de referência fica em torno de 27 a 32, 33 picogramas. O último índice hematimétrico é o CHCM, que é a concentração de hemoglobina globular ou corpuscular média. Ela vai envolver a divisão da hemoglobina não pelo número de hemácias, mas pelo hematócrito, e o valor de referência de 32 a 36%. Correto? Então, aqui você só pode ter como opção correta a opção B, HCM ou HGM. A questão 37 é uma questão fantástica, que é uma questão que envolve o infarto agudo do miocárdio. Então, a investigação laboratorial das proteínas mioglobina e troponina no soro de paciente em laboratórios de emergência geralmente está associada a anormalidade envolvendo o quê? Envolvendo o infarto agudo no miocárdio. Né? Essas provas são provas que são muito precoces. A primeira, a mioglobina, é só a prova mais precoce que nós temos de investigação laboratorial do infarto agudo no miocárdio. A troponina, troponina T, troponina I, a troponina C, são as provas que demonstram maior sensibilidade, maior especificidade para análise do infarto agudo no miocárdio. Então só pode ser a opção o quê? Só pode ser a opção B, envolvendo anormalidades no músculo cardíaco. A questão 38 é mais uma questão que aborda uma norma bastante divulgada, bastante conhecida, que é a RDC 302. Né? A RDC 302 também é uma normatização da Anvisa e ela estabelece os critérios para o funcionamento de qualquer serviço que realiza atividades laboratoriais, principalmente os laboratórios clínicos e também os postos de coleta, não importa onde essa coleta é feita. Tá? Então, atenção, é uma legislação que tem uma característica diferente da RDC 306, porque a RDC 306 você pode separar algumas coisas e não se preocupar com elas. A RDC 302, se você tiver que escolher entre uma e outra, qual que você tem que decorar e devorar e sabê-la de ponta a ponta, escolha a RDC 302, porque tudo que está na norma
cai não só na prova, mas você vai usar o tempo inteiro na sua prática. Tá? E uma coisa que é interessante na RDC 302 é que muitas coisas que nós fazemos em análise clínica são abordadas. Então, nós que somos profissionais, que trabalhamos em laboratório, temos uma facilidade um pouco maior para entender as coisas que são estabelecidas pela normatização. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da lei. O Regulamento Técnico para o Funcionamento de Laboratórios Clínicos, disposto na Resolução 302 da Diretoria Colegiada da Anvisa, preconiza as seguintes exigências, exceto, então vamos analisar cada opção, sendo que você vai marcar a opção errada. O laboratório clínico disponha de instruções escritas e atualizadas para todos os processos analíticos. Claro, todo mundo sabe que a maneira que nós temos de documentar todos os processos, não só analíticos, né? Pós-analíticos, pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, são os procedimentos operacionais padrão. Não só na análise, mas até mesmo na área administrativa, tudo que tem presente no laboratório tem que ser registrado no POP. E qualquer procedimento realizado em laboratório tem que ser documentado no livro de ocorrência, tudo tem que ser documentado. Então, se você partir desse pressuposto, você já identifica que a questão A está correta. B. O laudo seja legível, sem rasuras, datado e assinado por profissional legalmente habilitado e o que a lei estabelece que seja de nível superior. É importante você estudar na normatização o item 4, onde abordam as definições. Tá? Então, de acordo com a norma, laudo laboratorial é o documento que contém os resultados das análises laboratoriais validados e autorizados pelo responsável técnico do laboratório ou seu substituto. Então, todas as definições são importantíssimas. Então, a letra B também está correta. Lembrando que o profissional legalmente habilitado deve ser de nível superior de acordo com o que a norma estabelece. C. O funcionário do laboratório que cadastrar o paciente deve ser identificado como garantia da rastreabilidade. É lógico, né? Qualquer procedimento tem que ser identificado o profissional que realizou o procedimento. Letra D. Os resultados de exame de urgência sejam liberados somente no caso de doença de notificação compulsória? Como assim? Se for uma glicemia capilar, você não libera o resultado? Porque não é de notificação compulsória? Então está totalmente errada essa opção. E a letra E, atenção, que todo ano cai. As cópias dos laudos de análises devem ser arquivadas pelo prazo de 5 anos. Corretíssimo. Tá? Nós não podemos jogar fora, né? O prazo não é de 2 anos. Essas questões numéricas também causam muitas dúvidas. Então, já decora, guarda, que você tem que guardar todas as cópias no prazo de 5 anos. 5. Questão 39. A medição da velocidade de separação entre os glóbulos vermelhos e o plasma no sangue coletado em tubo contendo um anticoagulante apropriado é o princípio de qual método de investigação laboratorial? Questão muito simples, né? Velocidade, até velocidade é um termo incorreto, que na verdade velocidade de hemossedimentação não é a velocidade que você está observando, né? É o tempo no qual essa separação acontece. Não é a velocidade. Você não emprega nenhum tipo de cálculo de física no VHS. Faz aceleração da hemácia? Não. O que você calcula é o tempo no qual essa separação acontece. Então o nome já está meio errado, né? Velocidade de hemossedimentação está esquisito. Mas aqui só tem uma opção. É a hemossedimentação. É a velocidade de hemossedimentação. É o VHS. Resposta D. A questão 40 aborda a RDC 306 para que você assinale a opção incorreta. É uma questão, né, que tem uma relevância significativa, porque na questão você pode estudar a classificação do resíduo de serviço de saúde. Então, observe. Você vai pegar a lei, vai estudar e vai estudar toda a classificação, mas percebam que a questão ela não está avaliando o seu entendimento sobre a classificação. Querem ver? Vamos analisar cada opção. Os resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar
risco de infecção são classificados no grupo A, correto. Os resíduos contendo substâncias químicas são classificados como grupo B. Letra C. Os rejeitos radioativos são classificados no grupo C. Os materiais perfurocortantes, como agulhas e lancetas, são classificados como grupo E. Os resíduos provenientes das áreas administrativas, caracterizados como resíduos comuns, são classificados como grupo D. Aí você que estudou a lei, sabe toda a classificação direitinho, bonitinho, vai olhar para essa questão e vai pensar, meu Deus, o que está errado? Você já está cansado, é a 40ª questão, mas observe e leia com atenção a letra B. É uma questão apenas de interpretação. Os resíduos contendo substâncias químicas que não apresentam riscos à saúde pública, bom, se elas não apresentam riscos à saúde pública, para que classificar? Então, essa é a questão, a resposta, porque o que está escrito na lei, que os resíduos químicos classificados como grupo B são aqueles que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. Incorreta, letra B. A questão 41 diz respeito à resolução 302 da Anvisa. E, como nós falamos anteriormente, todas as opções, né, estão avaliando a sua capacidade de decorar as definições que são trazidas no item 4 da resolução. De acordo com as definições contidas no regulamento, disposto na resolução 302 da diretoria colegiada da Anvisa, é correto afirmar que, você vai marcar a certa. Logicamente, né, a certa é a letra A. Glicose, creatinina e triglicerídeo são exemplos de analitos, mas está na opção A, você nem precisaria analisar as outras, mas vamos olhar o que está errado em cada uma das opções. Letra B. Desinfecção é um processo físico-químico, comumente químico, mas na verdade vamos analisar o restante, que destrói todos os micro-organismos patogênicos. Bom, todos os micro-organismos patogênicos, quem faz isso é a esterilização. Na verdade, aí eu teria que completar a frase, vírgula, exceto esporos. Letra C. Coleta de sangue e o registro do paciente são procedimentos da fase analítica. Você colhe o sangue e registra na fase pré-analítica. Na fase analítica são as análises especificamente e a obtenção dos resultados. Letra D. Solução de glicose ingerida pelo paciente, sublinha ingerida pelo paciente. Para a realização de curva glicêmica, é um exemplo de produto para diagnóstico de uso in vitro. Então, de acordo com a norma, produto para diagnóstico de uso in vitro é tudo aquilo que você usa para sua análise, calibrador, reativo, mas que não é ingerido nem injetado pelo paciente. E a amostra controle é aquela coletada do paciente com a finalidade de controle médico? Não. A amostra controle é para você monitorar e garantir a estabilidade e reprodutibilidade da análise que está sendo realizada. Então, a resposta correta é a letra A. Questão 42 fala sobre, mais uma vez, sobre imunodiagnóstico, sobre enzima imunoensaio. Ele está perguntando qual a principal característica das enzimas que permite que as mesmas sejam utilizadas em laboratório clínico como reagentes para quantificar, né, para qualificar, demonstrar e quantificar as concentrações de seus substratos, bem como usar seus substratos para determinar a quantidade de enzima presente em uma amostra. Bom, por que eu usaria uma enzima? Qual seria a vantagem de eu usar uma enzima? Tanto num teste de imunoensaio como num teste bioquímico. É claro que uma das características principais das enzimas é agirem especificamente nos seus substratos. Então, se eu uso uma enzima, ela é específica para um determinado substrato, portanto, ela vai agir naquele substrato. Consequentemente, a resposta correta aqui é elevada especificidade. A enzima, ela tem elevada especificidade ao seu sítio de atuação, ao seu sítio in loco, ao seu substrato, correto? Então, a opção aqui correta é a opção E. Questão 43 está se referindo à dosagem da hemoglobina pelo método da cianomethemoglobina, onde você utiliza o reagente de Drabkin. Reagente de Drabkin que hoje está proibido.
Está proibido porque ele usa cianeto e cianureto de potássio, que é um veneno de uma potência absurda. Então hoje a gente não usa mais o reativo de Dravkin. Mas o princípio hoje em dia é o mesmo. O que você vai fazer é uma redução, você vai reduzir essa hemoglobina a um pigmento chamado methemoglobina. Consequentemente, o método da cianomethemoglobina vai criar uma cianohemoglobina, uma cianohemiglobina. Consequentemente, a opção correta, opção A. Questão 44 se refere ao exame do líquido seminal, ou seja, do espermograma. Ele questiona o seguinte: o exame do líquido seminal é realizado logo após a coleta do material, para evitar que tipo de interferência? O erro na análise da motilidade dos espermatozoides. Que sem graça, né? O CAP gosta disso, de colocar a opção correta como primeira logo. Tá certo. O erro na análise da motilidade. Quanto mais tempo você levar para entregar o material, mais espermatozoides vão morrer e pior vai ser a motilidade, ok? Na opção B, o aparecimento de hemácias. Quanto mais tempo você levar para entregar a amostra, mais hemácias aparecem. Isso não tem o mínimo cabimento. Na opção C, a diferença no volume do esperma. Não, no volume, aumentando o volume não, mas diminuindo você até pode, tá? Então, a opção D, o aumento no número não. Até a diminuição poderia ser aceitável, o aumento não. E na E, o aumento da viscosidade, você não tem um aumento, você tem a diminuição da viscosidade do líquido seminal. Portanto, a opção correta é a opção A. Questão 45, excelente questão. Que proteinúria está relacionada com o diagnóstico de mieloma múltiplo? É uma proteína patológica que só aparece nesses casos, que é chamada proteína de Bence Jones. Opção E, que tem a característica de, isso cai muito em prova, tá? Uma característica analítica, que é a característica de turvar de 40 a 60 graus, principalmente a 60 graus. Então ela turva a 60, perde a turvação a 100 graus, e quando você retira o bico de Bunsen, né? Você está aquecendo a urina, ela atinge 60, turva. Quando chega a 100 graus, perde a turvação. Você tira o bico de Bunsen e a temperatura vai caindo, chega a 60 de novo, ela volta a turvar. Então olha que característica interessante. Turvar a 60, perder a turvação a 40 e voltar a turvar a 60 graus. Então essa é uma característica de uma urina contendo proteína de Bence Jones, que é uma proteína típica do mieloma múltiplo, uma doença que envolve especificamente, né, células chamadas plasmócitos. É uma neoplasia de plasmócitos, onde você tem a produção de um tipo somente de anticorpos. Então é uma gamopatia monoclonal. Opção correta, opção E. A questão 46 é uma questão de matemática de laboratório. Eu nem pude falar disso antes, né? Porque na verdade só caiu no finalzinho. Mais uma dica também que eu costumo dar para os meus alunos: estudem matemática de laboratório para a prova do CAP, porque é questão certa, é questão garantida, né? Então, na questão 46, é uma questão de definição, e a gente pode usar como referência bibliográfica para essa questão o livro da June M. Campbell e do Joey B. Campbell, que é referência bibliográfica, Matemática de Laboratório, Aplicações Médicas e Biológicas. Então, primeiro, para a gente poder marcar, a gente pode trabalhar nas 5 opções de resposta a definição de cada uma, né? Molaridade é entendida como o número de mols por litro de solução. Molalidade com L é o número de mols por quilo de solução. Porcentagem é a relação que existe na concentração da solução, tanto em massa como em volume, num total de 100. Normalidade é o número de equivalentes grama do soluto dividido pelo volume em litro. Então, essa é a resposta. E todas as opções são medidas de concentração. Quando você prepara uma solução em laboratório, você, dependendo do tipo de substância química, né, do material que você vai utilizar, do tipo de análise que você vai fazer, você vai preparar uma solução
e pode usar qualquer modalidade de concentração, como as que estão listadas na questão 46. A resposta é a letra D. Atenção para o molaridade com R e molaridade com L. Molaridade com R é o número de mols por litro. Molaridade com L é o contrário. Embora seja com L, é o número de mols por quilo. Atenção, todo ano isso cai na prova do CAP. Questão 47. Qual a técnica utilizada em laboratórios clínicos que consiste na separação? Pronto. Acho que a gente já podia matar aqui. Na separação de compostos carregados com base em sua carga elétrica. Opa! Separação de compostos, carga elétrica. Quando uma voltagem é aplicada a uma solução salina, produzindo pelo fluxo de íons uma corrente elétrica. Gente, a única técnica relatada abaixo que envolve separação de compostos por carga, por um polo positivo, por um polo negativo, é a eletroforese. Então só pode ser a opção C. Questão 48, uma questão típica de bioquímica, que diz: que método utilizando a determinação da luz dispersa, não luz absorvida, não luz transmitida, luz dispersa pela solução particulada, é usado em laboratório para determinar a concentração de uma solução que contenha partículas grandes, partículas proteicas, presença de anticorpo e de antígeno, complexo antígeno-anticorpo, gente. Só tem uma técnica capaz de fazer isso, de luz dispersa. Por quê? Porque quantificar partículas grandes, proteicas, a turbidimetria também pode fazer. Só que quando ela fala luz dispersa, quando a questão diz luz dispersa, só pode ser luz dispersa, luz refletida, a nefelometria. Se lembra que eu disse numa questão anterior que a célula fotoelétrica é disposta a 45 a 90 graus? Então é a luz dispersa, correto? Opção C, nefelometria. A questão 49, embora ela tenha muitos números, né, muitos valores nas respostas e no enunciado, é uma questão facílima de ser resolvida. Né? Mesmo que você não tenha um conhecimento muito grande em matemática de laboratório, você pode raciocinar com os seus conhecimentos e as suas habilidades, né, para o desenvolvimento do raciocínio matemático no enunciado da questão. Ó. Qual a concentração em gramas por litro de uma solução obtida por dissolução de 10 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água destilada? A maneira mais fácil de você fazer esse problema, resolver, é montando uma regra de 3 simples. Eu costumo dizer para os meus alunos, se você não lembra nenhuma fórmula, se você não sabe o que é, vai testando e faça o problema por regra de 3. Se você montar a regra de 3 corretamente, você vai conseguir resolver 88% das questões de matemática, porque a maioria delas são raciocínios simples, não são muito elaborados. Na verdade, causa um pouco de medo no técnico, mas é muito fácil. Quer ver só? Qual a concentração em gramas por litro? Então, observa, ele já te deu, né, a dissolução de 10 gramas. Então, a massa do que você vai utilizar como soluto não vai mudar, porque ele quer a tua resposta em grama e já está te dando no enunciado o valor de cloreto de sódio também em grama. Então, isso não vai se alterar muito. O que vai alterar, na verdade, é o volume de solução final que você vai obter. Porque no enunciado você está utilizando 100 ml de água destilada. Então, para você converter para litro, você tem que estabelecer uma relação entre mililitros e litro. E todo mundo sabe que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, se você montar uma regra de 3, né? 10 gramas de soluto está para 100 mililitros de água. X gramas de soluto estão para 1000 mililitros de água destilada. Se você realizar esse cálculo, multiplicar cruzado, você vai encontrar a letra C como resposta. Mas você pode também desenvolver um outro raciocínio. Né? Você pode pensar da seguinte forma. Bom, se eu tenho 100 ml, a relação entre os 100 ml e os 1000 ml equivalentes a 1 litro é de 0,1, uma casa decimal. Então, basta você pegar o 10 gramas e dividir por 0,1, que você também vai encontrar 100.
E para finalizar, nós temos a questão 50, que diz, por meio da coloração, mais uma vez coloração de Ziehl-Neelsen, pode ser observado no material examinado a presença de qual tipo de bactérias? Meus amigos, que questão fácil para fechar a prova, hein? Coloração de Ziehl-Neelsen, a gente está pesquisando bacilo alcoácido resistente. Então, a gente só pode pesquisar Mycobacterium leprae, o agente etiológico da hanseníase, e o Mycobacterium tuberculose, o agente etiológico da tuberculose. Então, são micobactérias, correto? Opção B é o mais certo. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante essas 50 questões e gostaríamos de reforçar os nossos contatos, nosso site, o nosso Orkut, o nosso blog. Por favor, nos visitem se vocês gostaram. Eu particularmente, professor Rodrigo, gostaria de agradecer esse momento com vocês aqui e que com certeza ele vai se repetir muitas vezes. Bons estudos! E eu gostaria de ressaltar, agradecer também a presença de vocês, de terem participado, ouvido todas as observações que nós fizemos, que eu acredito que vai ser de grande valia para os estudos de vocês para essa prova desse ano. E observem que o nosso curso é um curso que trabalha com uma metodologia diferente. O nosso objetivo é conquistar os primeiros lugares, logicamente, como todos. Mas nós queremos a transformação do profissional, que o profissional seja realizado e goste realmente da análise clínica, que é uma área fascinante e que mesmo com tantos problemas políticos que nós vivemos atualmente, que nós estamos convivendo, de várias coisas, o nosso curso está aqui para ajudar o profissional a se colocar no mercado. O nosso e-mail está abaixo, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Tchauzinho.